Olá pessoal, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Hoje é dia 31 de março de 2020. Hoje é aniversário de desencarne de Allan Kardec. A gente destaca essa data especial nesse dia de hoje. Nós estamos iniciando esse estudo falando sobre uma proposta muito interessante que o Consolador Prometido vem nos trazer, que é exatamente o cuidado com as nossas crianças, a evangelização. E para isso a gente traz inúmeros convidados aqui, mais uma vez, que estão aqui conosco, para que a gente possa conversar, para que a gente possa interagir. E você também, que está nos acompanhando, de onde você estiver, tivemos notícia do pessoal que está acompanhando a gente na Índia, um grande abraço a vocês. Muito bom saber que a gente está junto fazendo essa grande corrente. Afinal de contas, o mundo precisa disso, precisa de luz, precisa de temas bons, conteúdos que nos dê esperança. Afinal de contas, estamos caminhando para a regeneração. E precisamos fazer a nossa parte. E a nossa convidada de hoje especial, que vai conduzir hoje as respostas a esse tema evangelização, é a Zuluziane. Zuluziane, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Daniel. É uma alegria estar aqui com vocês. Maravilha. E nós vamos então, neste momento, fazer uma oração para que a gente possa pedir a intuição da espiritualidade superior. Hoje a gente pede espiritualmente a mentora Meimei para que possa conduzir este momento. Eu vou pedir aqui para que o Simval possa conduzir esse momento. Simval, faça oração por todos nós e daqui a pouco a gente começa. Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios e a fé em nosso coração. Sol de amor que nos conduz na estrada que nos agasalha. Enche, Senhor, os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. E dai-nos força, Senhor. Dai-nos forças no caminho para lutarmos e vencer, transformando todos os espinhos em flores de nosso dever. Pai, não te esqueças de nós. Não te esqueças de nós nas bênçãos da compaixão. E nos guarde, Senhor. Nos guarde em vosso coração, que é de paz e de amor sem fim. Das vibrações dessa prece, Senhor, com os nossos pensamentos elevados a Ti, nós rogamos pela presença junto a nós. Que possamos, Senhor, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, sentimos mais ostensivamente a Tua presença junto a nós. Que possamos, Senhor, ao término deste estudo, estarmos mais esclarecidos, mais consolados, em paz de espírito, Senhor. Rogamos que fique conosco, nos abençoando e nos amparando a todos, encarnados e desencarnados, nos dois planos da vida. Fique, Senhor, conosco, pois que precisamos muito de Ti, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então nós vamos começar as perguntas da noite, cumprimentando o nosso querido irmão Éder. Éder, muito boa noite. Passamos a palavra para você para a primeira pergunta de hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite aos demais companheiros aqui do canal, muito especialmente a Azul, que hoje tenho o prazer de conhecer. Azul, em função do tema que hoje vai ser trazido, a nossa pergunta é bem básica, no sentido de conceituação. O que seria, na verdade, a evangelização, né? Esse trabalho, em que consiste? Você poderia nos ajudar? Boa noite a todos. Prazer, Éder. É uma alegria também te conhecer. E a evangelização espírita infanto-juvenil, ela é todo trabalho, né, toda ação evangelizadora que leva as nossas crianças, nossos jovens a conhecer o Evangelho de Jesus. E evangelização espírita infanto-juvenil é toda ação de aprendizado, da prática, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Então, todo movimento que nós fizermos que aproximar esse espírito de conhecer Jesus, que é o nosso modelo e guia, né, e a doutrina espírita é uma ação da evangelização. E a finalidade maior da evangelização é o que o próprio Cristo nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Maravilha. Vamos agora ao Simval, que também vai fazer uma pergunta a Zuluziane, falando sobre esse tema evangelização, e você também pode participar. Lembrando que este programa, apesar de parecer que está ao vivo, nós gravamos ele exatamente por questões de dificuldades técnicas de transmitir ao vivo neste formato.
Então, você vai fazer a sua pergunta e na terça que vem, quando a gente voltar a falar sobre o tema evangelização, tema relacionado à família, a gente vai responder para você, tá bom? Vamos lá, Simval. Isu, boa noite, querido. Boa noite, Simval. Isu, nossa pergunta também, assim como é bem simples, mas que certamente é uma dúvida para muitos. Com qual idade eu devo levar meu filho, meu irmão, meu sobrinho, quem quer que seja, para a evangelização? Existe uma idade para eu estar conduzindo essa pessoa para a evangelização? Não existe idade, Simval, né? A gente tem que lembrar sempre do Cristo, quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E isso hoje, nós estamos aí há mais de 100 anos de doutrina, de evangelização espírita infanto-juvenil no Brasil, né? É uma conquista. E a evangelização ela começou por volta de 7 anos, era a idade que se começou a evangelizar as nossas crianças, né? Nossos espíritos na fase infantil. E hoje a gente já está encontrando evangelizações intrauterinas, no ventre. Não existe uma idade para se evangelizar, evangelização sempre. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque foi feita uma pergunta a Emmanuel, no livro Consolador, na questão 109, exatamente, sobre a importância da evangelização na fase infantil. E lá ele vai nos trazer que vamos evangelizar na mais tenra idade, justamente pela informação também de Allan Kardec na questão 383, né, que é a fase mais propícia para a gente semear ali os ensinamentos do mestre. Porque o espírito nessa fase, ele está com todo o seu organismo psíquico, emocional, físico, limitando, ele está aberto, né? É um campo propício para a semeadura. E a evangelização foi avançando também, né, a lei do progresso, e a gente vai adequando esses ensinamentos do mestre até mesmo no ventre. Hoje já existe até algumas casas dizendo, se preparando para a evangelização pré-concepção. Para ter uma ideia, aquele casal que já pensar em ter um filho, ele já pode pensar nesse momento evangelizador para o espírito reencarnante. E a evangelização no ventre uterina é muito importante, porque aquele vínculo que toda a ciência já trouxe, né, da mãe como mediadora ali, o espírito reencarnante, ele reconhece o ambiente vibracional, a voz do pai, da mãe. Então, você aproveitar esse momento e levar os ensinamentos do Cristo, harmonizar o ambiente que o espírito vai reencarnar, é uma oportunidade muito bendita. Então, não existe idade, né? Evangelização sempre. Ah, mas o meu filho está com 10 anos. Não tem idade, evangelização sempre. Sempre. A gente precisa entender muito bem esse chamado do Cristo quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Não é só uma forma daquela mente infantil, né? É a importância que Jesus já nos falava há mais de 2000 anos, que hoje os psicólogos, os neurocientistas estão nos afirmando. Que a infância é o período, eles chamam a primeira infância, então, né, dos bebês, e as primeiras idades, é chamada da época do ouro, já da capacidade de absorção e já a capacidade de que tudo que você apreende naquela idade vai florescer depois, né? Então, não tem idade não, Simval. É sempre. Muito interessante, tá vendo? E hoje, praticamente, todas as casas espíritas têm evangelização infantil. E é muito importante a gente estar encaminhando nossas crianças. E você que está nos escutando, que está nos vendo, é importante que a gente compreenda esse tema. Por isso que a gente convida você para prestar atenção nessas perguntas e nessas respostas dessa noite. Agora vai ser a vez do Herbert. Herbert, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zu. Boa noite a todos. Bom, eu vou associar a minha pergunta com a questão que o Simval colocou aqui. Certo. Nós já sabemos que, hoje em dia, grande parte das casas espíritas tem o que a gente chama de evangelização para bebês. Bebês com menos de 1 ano, até recém-nascidos mesmo, né?
Eles chegam na casa espírita, são direcionados para a evangelização. Agora, qual que é o trabalho, né? É uma questão mais técnica, vamos dizer assim, né? Qual que é o trabalho realizado pelos evangelizadores com relação a essa criança? Porque muitas vezes a gente que está sempre em movimento dentro da casa espírita, a gente percebe assim que os pais querem deixar as crianças na evangelização, mas não tem aquela consciência do que é feito na evangelização, né? É como se fosse assim, a babá leva para as babás Sim. tomarem conta, né? Como é que é feito, e principalmente com essas crianças de 0 a 1 ano, 1, 2, como é que funciona isso? Certo. O trabalho de evangelização é um trabalho muito sério. Dado que o evangelizador consciente, ele tem essa noção de ser o mediador da mensagem do Cristo. Isso traz uma responsabilidade muito grande e as casas espíritas, né, tem essa noção e o departamento de evangelização trabalha intensamente para que o estudo seja fundamental. E especificamente a técnica com os bebês. Vamos falar, qual que seria a metodologia com os bebês, né? É articular o interesse com a necessidade. Nessa fase dos bebês, como você colocou aí, bem antes, até meses, a gente encontra os bebês com os pais nas casas espíritas, né? Através da vibração do ambiente. Então, começa o evangelizador tomando cuidado com o ambiente onde vai ser feita aquela evangelização, o espaço físico, né? Depois do ambiente espiritual. Porque eles, como Emmanuel coloca na questão 109 do Consolador que eu citei, até os 7 anos de idade, o espírito está muito mais ligado ao plano espiritual do que à matéria. Então, esse cuidado com o ambiente físico e o ambiente espiritual, com a harmonia, com a vibração do ambiente, ela é muito importante. E com a evangelização de bebês, ainda mais. Né? O preparo começa com a prece, com a conexão, com aquele cuidado com as conversas naquele ambiente. Mas a parte prática dos bebês, o que eu levo para o bebê? Qual que é a linguagem do bebê? Né? Porque é uma criança, a partir dos 3 anos, eu já consigo obter dela algum retorno na fala. Os bebês, não. Então, a gente começa a desenvolver, e é muito importante, o trabalho da evangelização de bebê chegou, né, vamos dizer assim, em massa no Brasil aos 10 anos, mas a gente tem registros de trabalhos anteriores a essa data. Ele deu um plus no trabalho da evangelização, impulsionou um novo olhar, porque a gente começou a olhar aquele espírito como realmente um espírito que tem bagagens anteriores, não como uma criança, né? Não um corpo físico, não a fase física da criança. Isso, a evangelização de bebês tem um papel muito importante no movimento quando ela trouxe essa abrangência do olhar, porque a gente transcende o corpo físico, a faixa etária, e vai realmente para a evangelização do espírito. Então, a linguagem do bebê é a linguagem do amor. Como que eu sei? E aí a gente foi vendo a construção disso pelos próprios relatos dos pais, né? A gente coloca uma música. Existe muita música na evangelização de bebês, né? O bebê, ele tá ali, ele para, ele olha. Então, o retorno do bebê é pelo olhar, é pelo gesticular, é pelo mexer com as perninhas, né? Esse é o nosso retorno. O material didático é o evangelho. As casas espíritas, elas têm um temário, um roteiro, e aí vem a adequação a cada faixa etária. No caso dos bebês, se trabalha muito com a música, muito com o sensorial, né? Muito com o toque, com o sonoro. É sempre o trabalho da evangelização vai partir do concreto para trazer verdades, né? Tão sublimes do evangelho. Então, o bebê, a gente vai articular isso. A metodologia do bebê também é o vínculo. Muito importante o vínculo. Não só na evangelização de bebês, como em toda a faixa etária, mas no bebê é muito importante o vínculo evangelizador com o pai da criança, com a mãe da criança. Porque a proposta da evangelização de bebês também não é ser um berçário. Assim como a gente precisa trabalhar muito com os pais, que o espaço da evangelização para a criança não é um espaço só para ela ficar quietinha, para brincar, para que ele esteja aprendendo o evangelho na reunião pública,
também a proposta da evangelização de bebês não é ser um berçário. Então, as casas trabalham, né, com essa proposta de ter sempre o pai, a mãe, porque um dos objetivos é afinar, né, aproximar o vínculo daquela família. Então, a nossa metodologia sempre vai ser essa, articular o interesse do bebê, no caso do bebê, nós estamos falando do bebê, com a necessidade. Eu preciso levar a mensagem do Cristo. Esse espírito reencarnou, confiante que seria acolhido tanto no campo da família, que os pais são os primeiros evangelizadores, né? Quanto no âmbito social. Se ele veio para a minha evangelização, para a minha casa espírita, nós fazemos parte da programação reencarnatória daquele espírito. Ele reencarna confiante que vai ter esse amparo. Então, a gente precisa levar a mensagem do Cristo. Não é simplesmente um espaço para brincar. Toda a ação na evangelização tem uma intenção. E com os bebês é muito gostoso, porque você trabalha o sensorial, você traz a parábola com o recurso de, às vezes, um bichinho. Você pode levar uma flor para falar com a criança sobre Deus, e aí ela toca naquela florzinha, entendeu? Uma pedra para falar da coragem, por exemplo. Vamos trazer alguns exemplos, né, práticos aqui. Eu posso falar da coragem e levar uma pedra para dizer que ela me ancora, aí põe no pezinho do bebê. Claro, aí a gente precisa ter todo um preparo para articular a segurança, a higienização, mas é sempre nesse sentido, Herbert. Maravilha, uma ótima resposta, esclarecendo bastante a todos nós. E agora nós vamos a... muito esclarecedor. Estamos às ordens. Vamos lá, continuando. A Cris vai fazer a sua pergunta, Azul. Ativa seu microfone, viu, Cris? Só para te adiantar um pouquinho que ele está desligado. Tá joia? Ok. Ai, graças a Deus. Ok. Agora desligou, Cris, novamente. Clique espera. Isso, deu. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite, Zu. Boa noite. Linda. Esse é um estudo que eu amo, visto que eu tenho 4 sobrinhos netos e todos escadinhas. Então é o seguinte, eu gostaria muito de saber como a evangelização deve tratar as crianças que têm a mediunidade mais ostensiva, como tem que ser tratada, em soma. Tá certo. Isso é um tema muito importante. A evangelização espírita infantil, né? O espaço evangelizador, ele é o espaço da criança. Então, a família que, de repente, começa a perceber essa mediunidade infantil, porque, como nós dissemos, até 7 anos é muito comum, né? O amiguinho imaginário, algumas conversas, que, na maioria dos casos, isso vai evoluir bem, vai passar, porque faz parte. Né? Esse espírito está no seu processo reencarnatório, sua reencarnação ainda não completou. Mas há, sim, alguns casos que a gente percebe, né, isso de uma forma mais intensa. E aí as famílias nos procuram. E aí a parceria da família com o evangelizador é muito importante. Se a casa espírita, né, e todas elas vão ter um atendimento fraterno, um departamento da mediunidade, aí é uma hora de todos esses departamentos trabalharem em conjunto. Por quê? Não se deve, né, trabalhar a mediunidade na infância. Allan Kardec traz isso muito bem para a gente. Né? Não vamos desenvolver essa mediunidade, nós vamos acompanhar. E muitas das vezes, Cristiane, e a gente vê muito isso na nossa casa, que a gente atua, na casa espírita que a gente atua, que o encaminhamento é levar a criança à evangelização. Né? E aí a gente às vezes vê as mãezinhas, os paizinhos falando assim, mas eu estou trazendo a criança e venho. Eu falo, é para você não esquecer que essa criança precisa do espaço da evangelização. Na evangelização, ela vai ser acolhida, né? Nós vamos acolher da mesma forma que acolhemos a todas as crianças. Porque o evangelho do Cristo e todo aquele amparo ali no ambiente espiritual vai tratar, vai ajudar esse espírito com essa, né, com essa tarefa, vai ajudar a família. Mas aí a gente vai acompanhando de perto.
necessário for um atendimento fraterno, tirar alguma orientação naquelas casas que possuem, entendeu? Perguntar aos pais como que está o culto no lar. É um trabalho em conjunto da família e da evangelização. Aí o preparo para o evangelizador é assim, o evangelizador ele precisa olhar isso com muita naturalidade, porque é um dos princípios da nossa doutrina. Então nós também não vamos chegar ali, nossa, a criança falou comigo, a criança está vendo. Não, até porque o espaço da evangelização, hoje a gente já tem bastante conteúdo sobre isso, existe também os amigos espirituais ali. O que o evangelizador preparou, ele estudou, daí a importância do estudo, isso vai sendo, sabe, intensificado no plano espiritual. E a criança, com essa sensibilidade, por ser ainda um espírito no seu processo de conclusão da reencarnação, e no caso com uma mediunidade, que ele vai vir a trabalhar no futuro, ele pode perceber isso com mais intensidade. O evangelizador tem que ter essa clareza do que a doutrina espírita nos traz. E não assustar com isso. É um processo natural. Nós vamos conduzir de forma que nós não vamos desenvolver essa mediunidade. Não é recomendado. A criança, ela está, como nós dissemos, né? E Allan Kardec traz isso na questão 383, ele não tem condições psíquica, física, orgânica para lidar com esse conteúdo agora. E aí o culto no lar e evangelização constante. Tá bom? Ok, obrigado. Maravilha. Começamos agora a segunda rodada de perguntas. Lembrando que você também pode participar enviando a sua pergunta aqui pelos comentários no Facebook. Você também pode interagir pelo YouTube ou pelas redes sociais aqui da Fraternidade Espírita Online, que é uma casa de todos nós, de todas as casas espíritas, um local para a gente estudar a doutrina espírita. Vamos agora novamente com o nosso irmão Éder. Ô Zu, eu sei que a gente fala de evangelização, trata também do jovem de alguma sorte, não é isso? Sim. E é importante, a nossa dúvida é muito no sentido de como lidar com o jovem, particularmente nesses momentos atuais, onde a tecnologia acaba, vamos dizer, tomando conta de um espaço grande na experiência desse jovem, né? Como, vamos dizer, fazê-lo interessar-se pela questão da própria evangelização e como trabalharmos isso dentro do nosso lar. Porque não existe evangelização só dentro de uma casa espírita, como você bem trouxe, nós temos que ser parceiros nesse trabalho. É isso? Certo. É um tema atual, né? Bem atual. E às vezes nós recebemos muitas perguntas dos evangelizadores com a dificuldade de lidar com o excesso da tecnologia no espaço da evangelização. E aí a gente precisa compreender que a lei do progresso se faz aí. A tecnologia é um recurso bendito. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento que a gente precisa estar em isolamento social, né? Então, a tecnologia, ela é neutra. Ela não tem nada de ruim. Pelo contrário, é uma evolução natural. E aí a gente vai encontrar as crianças cada vez mais envolvidas com a tecnologia. E aí tem vários aspectos, sabe, Éder? A gente pede muito aos evangelizadores e aos pais, quando a gente tem a oportunidade desse convívio mais estreito, de que é exatamente uma escadinha mesmo. Né? Nós não vamos usar a tecnologia no momento ali com o bebê, a não ser quando a gente coloca um vídeo porque os pais estão ali, não é proibido. Mas esse uso ele vai sendo gradativo, né? Não há uma necessidade de expor. E hoje já existe uma pesquisa da psicologia indicando o uso 0 até 2 anos de idade. Muito importante a gente buscar isso. Então, qual que é o maior desafio? É justamente com aqueles maiores que já estão acostumados com isso. Primeiro é não tirar essa ideia que a tecnologia é algo ruim. E a gente vai usando da própria tecnologia para evangelizar. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos fazendo nesse momento. Então, a gente vai articulando de novo, nós vamos articular o interesse com a necessidade. Nós, evangelizadores, precisamos levar a mensagem do Cristo. Precisamos provocar uma reflexão que vai ali provocar naquele espírito, né, que ele apreenda algum conceito. O interesse da criança é o brincar. O interesse dos pré-adolescentes, do jovem, está na tecnologia. Por que também não aprender a usar a tecnologia a nosso favor? Né? Agora, em questão do
do uso excessivo, aí eu volto na questão da família. É uma parceria do evangelizador com a família. Há que se ter uma disciplina, né? Aliás, a nossa doutrina, ela é muito baseada nisso, né? O nosso querido Francisco Cândido Xavier, foi a recomendação que ele recebeu do seu mentor Emmanuel: disciplina, disciplina, disciplina. Então, a gente precisa, tanto no lar, como pais conscientes que somos, quanto na evangelização, ter as disciplinas. Agora não é o momento disso. Se eu puder aproveitar, e tem alguns recursos muito interessantes, né? Tem uns quiz, que são perguntas, uns aplicativos. Então, a minha turminha. E aí, eu vou voltar um pouquinho aqui. O evangelizador, ele tem um programa de estudo, ele tem uma sugestão de roteiro. O evangelizador não vai para a evangelização sem se preparar antes. Mas esse programa, ele tem que ser baseado no interesse e no olhar da minha turma. Se eu estou com uma turma hoje muito tecnológica, eu não vou contra a corrente da turma, entendeu? Eu vou usar isso a meu favor. Então, eu vou inserir alguns recursos na minha evangelização. E aí tem alguns aplicativos muito interessantes. Eu posso trazer aquele recurso da evangelização naquele momento e falar assim: agora todo mundo pega o seu celular, se for o caso, né? Vamos responder as perguntas online. Tem alguns recursos nesse sentido. Então, olhar isso também como um processo que a gente precisa não proibir, como diz Emmanuel muito bem, mas educar. A dificuldade é que nós também ainda não desenvolvemos muito bem essa educação com a tecnologia. Daí os conflitos que estão nascendo, tanto nos lares e chegam na nossa evangelização. E aí a gente vai sempre medir, né, como Cristo, o amor e a firmeza. O amor e a firmeza. For possível utilizar do recurso para atrair, para provocar a sede desse evangelizando, desse jovem, para a mensagem do Cristo, vamos usar. Tem condições? Vamos usar. Se não for, nós vamos dialogar. Vamos falar assim: olha, vamos, né? Aí vem a criatividade do evangelizador. Aí vem as casas espíritas promovendo seminários, encontros, para que os evangelizadores troquem todas essas experiências. É um desafio não só para nós evangelizadores nas casas espíritas, mas como para a humanidade como um todo. Mas eu acho que agora, depois do que nós estamos vivendo, nós vamos ganhar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai poder escolher bem. A gente precisa provocar nos nossos filhos e nossos evangelizantes, diferente um pouquinho de outras épocas, que a gente precisava saber como achar as respostas, né? Nas barças, nos livros. A gente recebia uma pergunta e tinha que pesquisar. Hoje, a gente precisa ensinar aos nossos filhos, aos nossos evangelizantes, o que perguntar. Porque o Google está aí, né? Com coisas boas e ruins. A gente precisa educar os nossos filhos o que vale a pena eu perguntar, né? É muito disso que a gente tem trabalhado na evangelização, Éder. Não sei se eu consegui te responder. Maravilha. Vamos dar continuidade agora ao nosso irmão Simval para a sua pergunta. Ju, nas nossas perguntas, assim, nas nossas dúvidas que nós queríamos trazer, embora você já tenha respondido de uma forma baseada em outras perguntas aí que foram trazidas, seria em relação a essa metodologia que geralmente é utilizada. Você falou muito disso já. Se você tiver algo que você queira ainda trazer, aí na sequência, se você puder nos falar de alguma sorte assim, o que nós podemos esperar de uma criança evangelizada? Sabe, o futuro, quer dizer, uma criança que começa a ser evangelizada agora, o que esperar de um coração desse para o futuro? Tá? Seria mais ou menos isso. Se você puder nos trazer algo a respeito, nós agradecemos. Tem muita coisa ainda para falar da metodologia, né? Porque nós precisamos entender as faixas etárias, né? Quando é possível, porque assim, tudo que a gente vai dizer aqui é o que a gente sugere. Porque a primeira questão o evangelizador ele tem que conhecer a casa espírita que ele está atuando, né? Ele tem que ser parceiro de todas as outras áreas. Então, a gente tem um universo muito amplo nesse quesito. A gente tem casas espíritas com evangelização, que é uma turma única, né, da criança, uma só do jovem. A gente tem casas espíritas que tem divisões, né, de 0 a 7 anos, depois de 8 a 12, e a gente tem casas espíritas que conseguem fazer a divisão das faixas etárias, né, mais separadinhas. Isso porque a gente tem as limitações do espaço físico e tudo. Mas o que a gente vai trazer aqui é uma orientação para toda essa realidade.
Primeiro é exatamente isso, estar em sintonia com o que a casa espírita nos proporciona. Depois, a gente precisa entender que a evangelização, ela é, isso quem nos traz também é Bezerra de Menezes, ela tem uma especificidade. Qual que é a primeira especificidade da evangelização? Ela precisa de um modelo pedagógico. Nós estamos lidando com uma aprendizagem, então a gente vai precisar ali ter, sim, os elementos da pedagogia. Eu vou precisar me preparar antecipadamente para aquele momento da evangelização, eu preciso conhecer o tema que eu vou levar, eu preciso saber o objetivo que eu quero alcançar, eu preciso medir, né, mensurar quais os recursos eu tenho disponíveis para poder passar essa mensagem, porque o grande desafio do evangelizador é pegar a mensagem do evangelho e adequar aquela faixa etária a qual ele vai, né, levar esse conhecimento. E aí, no caso da criança, a gente precisa da ludicidade. Eu preciso do brincar, eu preciso da história, eu preciso de um cenário, mas o evangelizador, ele é o principal recurso da evangelização. Então, aquele evangelizador, ou aquela, né, que estiver me ouvindo, falar assim, eu não tenho condição de nada, não se preocupe. O principal recurso é o próprio evangelizador. Né? Vamos pegar o Cristo, porque o Cristo foi o grande pedagogo. Ele usava do que tinha ali, né? Da natureza, mas ele entendia muito de quem estava ouvindo. Então, a nossa metodologia, ela sempre vai se basear no que existe aí, né, de mais moderno dentro das pedagogias, né, conceito de planejamento, objetivos específicos, qual o desenvolvimento, avaliação, mas sempre com esse olhar que o Cristo nos trouxe. Meu foco é o evangelizando. Então, para isso, a gente tem um leque de recursos. A própria Federativa Espírita Brasileira, antigamente chamados nossos currículos, né, da evangelização, que é o material construído nacionalmente, hoje ele se baseia em 2 livros, um para a infância e para a juventude, que se chama Ações, né, Orientações às Ações Evangelizadoras da Infância, Ações à Orientação Evangelizadora da Juventude, Subsídios e Diretrizes, que ali é uma apostila que está disponível para todos acessarem, que vem trazendo toda essa metodologia. E nós, aqui em Minas, temos um material que é muito utilizado, né, da União Espírita Mineira, que é um livro que chama Evangelização, que ele traz para a gente ali algumas ideias básicas para o tema, como trazer isso para a parte da vivência, para a parte prática, referencial de estudo para o evangelizador. Essa parte, a gente tem muito recurso dentro do próprio movimento espírita. Como eu disse, né, em 2014, a evangelização espírita da infância fez 100 anos. Então, já existe uma caminhada muito interessante até aqui. Né? O que a gente precisa é utilizar esse recurso, se preparar e sempre com olhar no meu evangelizando. Tá bom? E aí, partindo para o que esperar de uma criança evangelizada, o que a gente quer para o futuro, né? Principalmente nós espíritas cristãos, que sabemos que voltamos a reencarnar. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que investir na infância. Né? Ver no coração infantil o solo de amanhã. Nossas crianças que estão chegando hoje são os nossos futuros o quê? Nossos futuros vizinhos, né? Governantes. Né? Toda a sociedade do futuro se baseia agora. Então, é muito importante que todos observem isso. E aí, eu estou voltando a falar aqui de Jesus, quando Jesus disse, né, deixai vir as minhas criancinhas e nós impeçais, quando que eu impeço uma criança de ir a Jesus? Não é só quando eu não a levo a uma evangelização ou algum outro, né, espaço de uma outra religião, ou quando não faço o culto no lar. É quando eu, tendo alguma criança próximo de mim, e isso pode ser tanto no plano físico quanto no plano espiritual, eu dou um mau exemplo. Porque a criança, ela está como uma esponjinha, absorvendo tudo. Né? Então, ela vai observando os nossos atos. Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, mais digna, mais fraterna, eu tenho que olhar para a criança. Porque ela vai crescer nos padrões do Cristo, vai ser mais fácil, né? E aí ela não tem ainda toda a clareza né, do espírito que ela é. A própria limitação física
faz com que ela, né, repreenda isso, esteja aberta ao ensinamento. Então, quando a gente olha para uma criança, eu estou olhando para a renovação, para um campo de renovação, um campo aberto, um solo propício, né? Como nos diz os mentores. A criança é um solo propício, fértil, e o jovem é um campo já semeado que precisa de mais apoio ainda. Porque aí ele vai chegar a bagagem do que ele trouxe até aqui com o que foi apresentado para ele na infância. Por isso que é tão delicada, às vezes, a fase do adolescente, porque é esse conflito, né? Do que eu sou, do que eu aprendi. Por isso a gente também precisa acolher muito o jovem nessa fase. Olhar com muito carinho e dar muito direção no bem. A criança e o jovem requer direção no bem. E aí a gente só pode esperar uma sociedade que a gente almeja, né? Que a gente deseja. Maravilha. Depende de nós, depende da nossa responsabilidade e daquilo que nós focamos realmente com muito planejamento, e o Cristo nos dá esse planejamento, afinal de contas, ninguém é atraído para essa tarefa por acaso, isso é compromisso espiritual. A gente tem falado muito sobre isso nesses últimos dias, nesses últimos estudos, e continuaremos falando sobre isso, né? O motivo também que nós estamos aqui estudando. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou chamar agora o Ebert para a sua última pergunta também. Ô, Zu, eu vou pegar um gancho da sua última fala. Eu queria saber agora se existe, se há alguma participação, ou seja, alguma interação da criança com outras áreas dentro do centro espírita, como participação em tarefas diversas, em reuniões públicas, em reuniões específicas, em questões de arte, música, coisas desse nível, porque na realidade eu acredito que a evangelização está preparando a próxima geração dos dirigentes, expositores das casas espíritas, né? Existe essa interação? Como é que você fala disso? O que você fala sobre isso para a gente? Existe, sim, né? Às vezes não é a realidade de todas as casas espíritas, mas esse é o caminho. Porque esse olhar tem que haver em todos na casa espírita. Quando você começa a compreender a abrangência da evangelização, você acolhe a criança e o jovem lá na entrada da casa espírita, porque eles são os futuros trabalhadores da casa, né? E aí, se eu estou com uma mocidade que eu preciso olhar com mais carinho, eu vou atuar aqui agora, mas se eu, sendo mais objetiva, eu vou trabalhar lá na evangelização, para que a transição da criança para a juventude não se perca, porque infelizmente a gente tem uma lacuna, né? Às vezes da infância para a juventude, da juventude para outras áreas de trabalho da casa espírita. Esse é um grande desafio do nosso departamento, né? Do movimento espírita da área infância e juventude. Trabalhar essas duas lacunas. E aí a importância das outras áreas, de compreender e entender e abraçar esse trabalho. O espaço doutrinário de aprendizagem do jovem e da criança é na evangelização, mas ele se alarga, se potencializa quando eu dou oportunidade de trabalho, de doação, quando eu proporciono o protagonismo da criança e do jovem, porque ele se sente pertencente àquela casa espírita. Como que eu vou fazer isso com a criança? Em alguns temas, por exemplo, eu posso levar a criança a conhecer outros espaços da casa espírita. Quando eu tenho um tema, o centro espírita, por que não articular com outras áreas na casa espírita, sem, né, atrapalhar os trabalhos da casa? Olha, eu vou trazer hoje aqui, né, os meus evangelizandos para um bate-papo com você que trabalha aqui na livraria, trabalha aqui na parte do atendimento fraterno, alguém pode nos atender? Ou o inverso, por exemplo, a mediunidade, é um assunto que a gente trabalha muito com o que a gente chama de pré-adolescentes, aquela faixa de 11, 12 anos. A gente sempre tem um tema sobre a mediunidade. Às vezes a gente consegue convidar alguém, né, da nossa casa espírita, da área da mediunidade, para ir conversar com aqueles jovens. E eles vão fazer as perguntas, eles é que vão fazer a interação. Quando a gente tem apresentações da evangelização na reunião pública, né, é um momento importante. Eles vão ali mostrar, eles gostam, né, as crianças menores adoram, ou já os jovens. Por que não aproveitar os jovens quando tem um seminário,
Eu preciso oportunizar condições de trabalho orientadas. Porque também, às vezes, a gente fala assim, não, vamos chamar a juventude aqui, e eu não oriento, eu não acompanho. E depois eu falo assim, mas olha o que eles fizeram, não era isso que a gente pediu. Não, é dar oportunidade de trabalho orientada, você precisa acompanhar, desde a infância até a juventude. E a gente precisa muito da parceria de outras áreas, muito desse olhar. Isso vai fazer com que aquela criança sinta pertencente àquela casa. E é interessante que às vezes a gente vê algumas crianças chegando na evangelização, elas vão em outras áreas, entram, você percebe o que ali? Não uma inquietude, não uma falta de educação, que às vezes alguns chamam. Eu percebo, né, no meu olhar, que aquela criança sente que aquela casa também é o segundo lar dela. Olha que importante isso. E se estiver havendo alguma indisciplina, aí no momento eu vou falar, olha, que bom, né, que você veio aqui, mas agora você precisa ir para a evangelização. E aí a gente precisa da parceria dos pais, porque às vezes os pais, a criança não quer ir para a evangelização. Aí o pai fala assim, então fica aqui comigo na reunião pública. Não tem nada de ruim, não tem nenhum prejuízo. Mas por que não o pai não articular com a criança? Por que não? Porque o espaço de estudo dela é na evangelização. A gente não vai acolher a criança, tirá-la do momento evangelizador para uma outra atividade. Mas em outros momentos, convidar as crianças a serem protagonistas em algum momento, entregar uma mensagem, o jovem atuar mais nas outras atividades da casa, mas não só para carregar a cadeira em si, mas é para levar a música edificante, por exemplo, para receber. A gente precisa, sim, muito oportunizar trabalhos às nossas crianças, aos nossos jovens, às nossas casas espíritas, para que eles se sintam valorizados, pertencentes e úteis. Isso é que vai solidificar e que eles permaneçam. Ok? Maravilha, maravilha. E você, está gostando? Que bom. É muito bom ter você aqui conosco, participando deste momento de estudo. A gente está incentivando você também a estudar mais a doutrina espírita. A Zuliziane citou alguns livros maravilhosos. Caso você queira esses livros, a biografia direitinho, é só falar com a gente aqui, tá bom? Agora vamos para a última pergunta com a Cris. Cris, com você. Então, Zu, o que é a evangelização? Digamos assim, a evangelização é uma tarefa direcionada somente para... Também se pode relacionar com a família. Como ela acontece? Se eu entendi bem a sua pergunta, Cris, você falou que a evangelização também é um trabalho com a família? Uhum. Se é um trabalho também com a família? Também com a família, além da criança. Com certeza. Eu falo muito na nossa equipe de evangelização, nos encontros, né, com outros evangelizadores, que quando a gente recebe uma criança, um jovem na evangelização, na verdade, nós estamos recebendo a família. Porque não tem como dissociar aquela criança, aquele jovem, do contexto familiar que ele vive, né? Então, é um trabalho, sim, com a família. E é muito importante que a gente tenha essa consciência, que o evangelizador se aperceba e que a família a perceba. Os pais são os primeiros educadores e os primeiros evangelizadores daquela criança e daquele jovem, né? Então, a gente precisa ter um respeito muito grande com a família, conforme como aquele conjunto familiar funciona. E eu preciso entender essa engrenagem, respeitá-la, porque eles são prioridades, né? Eles são os primeiros evangelizadores, mas eu posso apropriar desse conhecimento, desse estreitamento de laços, para potencializar a evangelização. Então, quando eu levo a minha criança à evangelização, o jovem ele já precisa de uma certa liberdade, né? Então, mas é bom que se acompanhe. Os pais precisam perguntar aos filhos, os jovens, como que está a evangelização? O que você viu hoje? Né? Dialogar mais. O momento evangelizador não começa quando a criança chega na sala de evangelização ou quando o jovem está na mocidade. Ele vem desde o exemplo dos pais em relação ao que eu conheço e entendo de evangelização. E o evangelizador também precisa entender aquela família. Então, se existe um trabalho na casa espírita entre a área da família e entre a área da evangelização, nossa, perfeito.
porque a gente vai ver mais âmbitos daquela criança, né? A criança, e principalmente a criança, ela é muito sincera. Ela diz no espaço da evangelização que ela tem confiança, por isso que eu falei que uma da importância da metodologia da evangelização é o vínculo. Quando a criança, e o jovem também, quando ele se sente acolhido, ele tem confiança naquele espaço, ele expressa questões muito profundas do seu ser, do que ele está vivendo. E aí a parceria da evangelização com os pais é, assim, fundamental nisso. Os pais, a família precisa ver no evangelizador um apoio de Jesus. A gente não pede tanto a espiritualidade nos momentos que nos encaminha apoio. Olha o evangelizador do seu filho, para te auxiliar nesse momento. Né? Então, às vezes, a gente precisa estreitar muito isso. É um trabalho ainda, é um desafio do movimento espírita, estreitar cada vez mais a família com a evangelização. Tá? Obrigada. E esse é um dos objetivos aqui, da gente estar aqui, né, Zu? A gente quer estreitar cada vez mais esses laços, trazer a importância, porque às vezes, realmente, as pessoas pensam, vou levar o meu filho na evangelização e não participa disso, não procura saber. Hoje você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais com a Luziane, e esse tema, claro, vai voltar na terça-feira que vem, aqui também, para a gente continuar estudando, porque a evangelização talvez seja uma das tarefas mais importantes de uma casa espírita. Afinal de contas, nós estamos tratando desses espíritos que estão aí, iniciando a sua encarnação. E para iniciar a encarnação com sucesso, é evangelho no coração. Zu, a gente agradece demais a sua participação. Eu que agradeço, viu, a oportunidade. Maravilha. Meninos e Cris, muito obrigado mais uma vez e nos encontramos aqui amanhã, combinado? Combinado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Então, pessoal, um abraço. Obrigada. E amanhã a gente está de volta.